O objetivo com este vídeo é revermos a definição de função de transferência. Para isso, vamos começar a considerar esse diagrama de blocos e ele se baseia, ou está motivado, no estudo de equações diferenciais ordinárias lineares. No estudo de equações diferenciais, se vocês se lembram, a solução da equação diferencial ela era composta essencialmente de duas parcelas. Uma parcela que a gente chamava de equação ou de solução natural, que era devida exclusivamente ao efeito das condições iniciais, e uma parcela chamada de particular, que explicava como uma determinada entrada em particular afetava a saída. Para descrever esse sistema, ainda vamos utilizar uma função g de t, que é conhecida como função resposta ao impulso, e ela é característica da equação diferencial, no que diz respeito à parte que não envolve as condições iniciais, né? E ela também caracteriza sistemas lineares invariantes no tempo. Muito bem, o que temos então até agora é que a saída desse diagrama de blocos, que pode ser interpretada como uma solução completa da equação diferencial, é a soma da parcela natural com a parcela particular. Outro resultado que temos é que a parcela particular é a convolução da resposta ao impulso com a entrada. Vocês devem se lembrar deste resultado da área de análise. Sinal de entrada no domínio do tempo, resposta ao impulso, a convolução desses dois fornece a saída. Vamos tomar a transformada de Laplace dessas equações. Então, do lado esquerdo temos y de s, aqui yn de s, mais yp de s, e aqui do lado direito, yp de s, g de s, e a convolução é simplesmente passa a ser o produto no domínio de Laplace. Substituindo y de s nessa expressão, temos que a solução y de s é a soma de uma parcela natural com a parcela particular, que por sua vez ela é descrita como o produto da função g de s com a transformada de Laplace da entrada. Observe que essa parcela mostra qual é o efeito na saída da entrada. E o g de s, em particular, que é a função de transferência, ela explica o efeito da entrada na saída, ou seja, como é que ela é transferida para a saída. Muito bem, vamos continuar manipulando essa expressão, y de s, vamos passar o yn para a esquerda, dividir tudo por r de s, e temos uma expressão para g de s, que não é utilizada nesse formato, porque g de s tem a ver com esse ramo de superior, e essa expressão é o todo. Então, para o caso em que yn de s é igual a zero, ou seja, condições iniciais nulas, essa parcela desaparece, e aí temos que y de s sobre r de s é igual a g de s. Okay? Então, conhecemos essa expressão. É comum o pessoal dizer que a função de transferência é a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada para o caso de condições iniciais nulas. Tudo bem. Mas onde é que surgiu o g de s em todo esse desenvolvimento? Vamos rastrear aqui, ó. O g de s apareceu, entrou aqui e aqui ele veio de cá. Portanto, ele veio por ser a transformada de Laplace da resposta ao impulso. Esta é a definição da função de transferência. A função de transferência é a transformada da resposta ao impulso. E pelo fato disso ser verdade, então, para o caso de condições iniciais nulas, ela pode ser calculada como a razão entre a transformada de Laplace da saída
pela transformada de Laplace da entrada, como será ilustrado no próximo exemplo. Neste exemplo, consideramos este circuito indicado aqui, em que a tensão de entrada é aplicada sobre capacitor e resistor e a tensão de saída é tomada sobre o resistor. A função de transferência, conforme definido na transferência anterior, nós podemos calculá-la a partir da transformada de Laplace da tensão de saída sobre a transformada de Laplace da tensão de entrada. Então vamos procurar uma expressão para esta função de transferência, utilizando as equações do circuito, que eu já vou escrever no domínio de Laplace. Então, começando com a tensão sobre o resistor, então V0 de S é a resistência vezes a corrente. A tensão VI de S, usando a lei de malhas, ela é igual à tensão do capacitor mais a do resistor. Então, a do capacitor é a corrente, dividido por C, dividido por S. Então, a integral da corrente está indicada aqui, mais R I de S. Vamos colocar o I de S em evidência nessa expressão. Aqui fica 1 sobre CS mais R. E podemos explicitar o I. Então, colocando assim, VI de S sobre isso daqui. E aqui podemos escrever, multiplicando por CS, 1 mais RCS, ok? Multiplicando o numerador também por CS. Okay? Ficou meio confuso aí, mas vocês estão me acompanhando. Substituindo este valor de corrente nessa expressão, V0 de S igual a R. O I é toda essa expressão aqui, VI de S vezes C vezes S sobre 1 mais RCS, passando o VI para o denominador do lado esquerdo, finalmente chegamos à expressão da função de transferência RCS no numerador, RCS mais 1 no denominador. Esta é a função de transferência obtida a partir das equações do circuito. Queremos prosseguir e chegarmos ao mesmo resultado aplicando a transformada de Laplace à resposta ao impulso. Então, imaginamos que a tensão de entrada será um impulso unitário. Então, lembre que isso daqui corresponde a um sinal dessa maneira, peso 1. No instante zero dá um impulso, depois volta a zero. Então, vamos imaginar o que ocorre nessa tensão, ou seja, a tensão de saída, quando a entrada é um impulso unitário. Vamos começar com um desenho relativamente simples aqui. Ó. Até o instante zero, obviamente não acontece nada, o circuito é causal. No instante zero, chega o impulso. Agora acompanhe aqui o raciocínio. Como o capacitor está descarregado, no instante zero, isso daqui é como se estivesse curto-circuitado. E essa tensão, ela aparece tal como está sobre o resistor. Então, teremos este impulso unitário aqui. Ó. Então, aqui o que eu estou representando é o V0 de T. Isso aqui é tempo. Tempo aqui. Muito bem. Logo depois que passou, o que ocorre? Ocorre que esse capacitor foi carregado pela corrente que circulou aqui nesse instante do impulso e logo a seguir a tensão VI passa a ser zero, ou seja, como se eu fechasse um curto nessa parte do circuito e redesenhando o circuito, vocês logo percebem que a situação é essa daqui. Ó. Observe a polaridade. Esse mais conecta com menos do resistor, então mais, menos, menos, mais, e o V0 está aqui. Okay? Então, qual é a carga inicial do capacitor? A carga inicial do capacitor é
VC no instante zero. Então, 1 sobre C integral de 0 menos a 0 mais. Agora, a corrente que passou nesse instante, o que é? É a tensão VI sobre o resistor, então é delta de T, VI, sobre R, essa é a corrente I no instante zero, dt. Okay? Isso aqui é igual a 1 sobre RC, e a integral do impulso, por definição, é 1. Então, essa é a carga inicial do capacitor, tão logo tenha passado o impulso. A partir desse momento, o que temos é um circuito RC paralelo, em que o capacitor descarrega via o resistor, e por causa da polaridade invertida, teremos uma situação assim. Bem, então, aqui temos elevado menos T sobre RC, sabemos que RC é a constante de tempo, né? E a condição inicial está indicada aqui, ó, é menos 1 sobre RC. Aqui o valor total, mas lembre-se que o capacitor tem oposição em termos de polaridade à saída, então aparece menos aqui. Moral da história, temos essa expressão. A função de transferência é a transformada de Laplace desta função. Então vamos tentar obtê-la rapidinho aqui. Então a transformada de Laplace de V0 de t para entrada igual ao impulso unitário, isso é igual. A transformada de Laplace do impulso é 1. Okay? E a transformada de Laplace dessa expressão a gente conhece. Menos 1 sobre RC é a constante, vezes a exponencial é 1 sobre S mais 1 sobre RC. Se vocês fizerem essas continhas, isso dá precisamente RCS sobre RCS mais 1, que é exatamente esse resultado que havíamos obtido antes. Então, essa segunda parte é aplicando a definição, que é certamente mais complicada do que utilizando normalmente o quociente da transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada. Vou terminar com uma recomendação. Considere dois blocos com funções de transferência G1 e G2. Quando conectamos esses blocos aqui, imediatamente multiplicamos as funções de transferência G1 e G2 para gerarmos um único bloco com o produto das funções de transferência. Isso está correto se não houver carregamento. A gente supõe nos nossos cálculos que não existe carregamento, mas se algum dia você for ao laboratório, testar um sistema ele funciona, testar o outro ele não funciona também, mas juntos eles não funcionam conforme esperado, provavelmente o problema é o carregamento. Para enxergarmos isso, eu desenhei dois circuitos iguais, RC, cuja função de transferência ela é conhecida, ela é 1 sobre R1C1S mais 1 nesse caso, 1 sobre R2C2S mais 1 neste outro caso. Se simplesmente fizermos esta conexão, a tendência nossa seria multiplicar essas duas funções de transferência e dizer que essa é a função de transferência total do circuito. Se você fizer as contas, descobrirá que aqui aparece um termo adicional, R1C2, e, portanto, não é o produto das duas funções de transferência individuais. Por quê? Porque houve carregamento. Onde é que vemos o carregamento? O carregamento pode ser visto aqui. Tiramos essa conexão, essa corrente I1, ela vem para cá e toda ela passa por C1. No momento em que fazemos essa conexão, parte dessa corrente virá para C1 e outra parte prosseguirá. Ou seja, a corrente que passa por C1 com e sem essa conexão são diferentes. Esse é o efeito do carregamento.
Para evitar o carregamento, precisamos desacoplar esses dois sistemas, e isso pode ser feito utilizando, por exemplo, um buffer, um seguidor de tensão. Então, colocar aqui um amp-op, seguidor de tensão, e agora essa corrente ela passa a ser zero, totalmente desprezível, não há entrada de corrente na porta desse amp-op, e essa parcela desaparece, e agora sim a função de transferência total é o produto desta com esta, que é o que vocês estão enxergando aqui. A razão de poder fazer o produto é que, graças a este buffer, esses dois sistemas foram desacoplados e, portanto, não há carregamento.